Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Nesta aula nós vamos abordar uma revisão de ética profissional, visto que faltam aí apenas 16 dias para o próximo exame da OAB, que vai ocorrer no dia 23 de julho de 2017. Então, se você está se preparando para o exame, nada melhor do que revisar a matéria e ainda mais ética profissional, que é uma matéria fundamental aí para sua aprovação, já que são de 10 a 11 questões das 40 que você precisa acertar para ser aprovado na primeira fase. Então, vamos lá? Esse é o primeiro vídeo da série de dicas para o próximo exame, aí, o 23º exame da OAB. Então, vamos dar início aqui à nossa mini revisão para a prova da OAB. Vamos lá? Primeira dica, atividade de advocacia. Os atos privativos de advogado aí estão dispostos no Estatuto da OAB, lá em seu artigo 1º. Então, queria dar destaque aqui que são atos privativos de advogado a postulação perante os órgãos do Poder Judiciário, né? E atividades de consultoria, assessoria e direção jurídica. Somente o advogado pode atuar nessas áreas. Próxima dica, nossa segunda dica aí da aula. Inscrição na OAB em relação ao local da inscrição. Essa questão despenca no exame de ordem. Por quê? Você tem que se atentar a esse detalhe. A inscrição na OAB deve ser feita no local em que o advogado pretende atuar. Seria o domicílio profissional de atuação do advogado. Então, se cair uma questão assim, qual é o local de inscrição que o advogado tem que realizar a sua inscrição? Que ele vai ficar filiado à subseção, né? O domicílio profissional do advogado fica filiado à subseção. No meu caso aqui, vou dar um exemplo prático, eu estou em São Paulo, no bairro da Zona Norte, em Santana. Logo, quando eu passei na OAB, eu fiz minha inscrição na subseção de Santana, porque era meu domicílio profissional e eu abri meu escritório assim que eu me formei. Então, essa dica é fundamental, despenca na sua prova, recorde isso. O local da inscrição deve ser feito no local do domicílio profissional do advogado. Isso está disposto no artigo 10 do Estatuto da OAB. Próxima dica, em relação aí também à inscrição na OAB. O número do registro profissional tem que vir sempre após o seu nome, em qualquer ato que você praticar durante sua carreira, aí, vocês futuros advogados. Então, digamos que eu vou fazer uma notificação extrajudicial. Notifiquei a parte, logo eu vou assinar no final, né? Rafael de Araújo Basso, OAB-SP, o meu número da OAB. Isso eu faço em todos os atos, seja numa notificação, seja numa petição, até mesmo no e-mail. Tem advogados que colocam. Eu acho que não tem necessidade, mas seguindo aí o Estatuto da OAB, no seu artigo 14, se cair uma questão assim, o advogado tem que enviar um e-mail, pode ser até um e-mail de notificação, ele tem que colocar o número da OAB? Sim, porque todo ato que o advogado fizer, né, ele tem que constar aí o número de registro da sua OAB. Próxima dica, nossa terceira dica aqui da aula. Esse tema é o que mais despenca em relação à ética profissional na OAB, que são as incompatibilidades e impedimentos aí. O que são isso? Quando o advogado pode ou não pode ser um advogado, né? Ele não pode atuar ou ele pode atuar parcialmente. O que eu quero que você lembre aí para você matar as questões aí de plano? Depois você vai ler os artigos de lei, porque são muito importantes para você gabaritar as questões de ética profissional. Em relação a incompatibilidades, são as situações que geram a proibição total do exercício da advocacia. E as situações aí que geram essa proibição estão dispostas no artigo 28 do Estatuto da OAB. Então, dá pause. Se você puder, abre o Estatuto da OAB, leia aí quais são as situações que geram proibição total. Então, incompatibilidade, você lembra do N aí, do N de in. Então, não pode, ele tem a proibição total. Essa pessoa não pode advogar. Já em relação a impedimentos, são as situações que geram proibição parcial do exercício da advocacia.
está disposto lá no artigo 30 do Estatuto da OAB. Então dá pause também, vai lá, Estatuto da OAB, lê quais são essas situações aí que geram a proibição parcial do exercício da advocacia. E a distinção principal entre as duas, né? A incompatibilidade vai gerar a vedação total do exercício da advocacia e já o impedimento corresponde à proibição parcial do exercício da profissão. E para saber as situações que geram proibição total, que é a incompatibilidade, artigo 28 do Estatuto, e o impedimento está lá no artigo 30 do Estatuto, que é a proibição parcial do exercício da advocacia. Então sempre lembra, incompatibilidade, o in ali, N, você puxa para o não. Então não pode exercer a advocacia. E os impedimentos são situações que geram aí proibição parcial. Então, se possível, dá pause, vai lá, lê os 2 artigos do Estatuto da OAB e tenta memorizar, tá bom? Próxima dica em relação a honorários advocatícios. A primeira dica fica relacionada aos honorários convencionados versus os honorários sucumbenciais. O que é isso? O que é isso, doutor? O que é isso, doutora? Os honorários de sucumbência são os fixados aí judicialmente, sendo devido ao advogado da parte vencedora. Isso está disposto lá no artigo 85 do CPC. Se você tiver a oportunidade, dá pause ou lê depois aqui de você assistir a essa videoaula com as dicas para ética profissional. Então, honorários de sucumbência são aqueles fixados judicialmente para o advogado da parte vencedora. Então, digamos que eu processe alguém, estou representando os interesses da empresa X, uma ação de cobrança de condomínio, enfim, consegui ganhar essa causa para a empresa X, além dos honorários que eles me pagaram diretamente, né, que seriam os honorários convencionados, já vou entrar com vocês, eu vou ganhar os honorários de sucumbência fixados pelo juiz, conforme determina o artigo 85 do CPC. Então, os honorários convencionados são aqueles que eu já mencionei aí anteriormente, que eu ajusto advogado e cliente, né? Reclamação trabalhista, por exemplo, a praxe do mercado é de cobrar de 30% aí sobre o valor do êxito que você obter do reclamante. Já, por exemplo, uma outra ação, vou cobrar uma ação ordinária, eu cobraria pelo valor mínimo da tabela da OAB. Isso seriam honorários convencionados. Convencionados, então, são aqueles estipulados entre as partes, advogado e o cliente, e os honorários de sucumbência são aqueles arbitrados judicialmente para o advogado da parte vencedora, tá? E uma dica fundamental, essa questão sempre cai, tem uma grande incidência. Qual a titularidade dos honorários de sucumbência? Os honorários de sucumbência, salvo disposição em contrato, né, são do advogado que ganhou a causa aí. São do advogado que está representando a parte vencedora. Então, a não ser que você faça uma cláusula com o seu cliente, que você vai disponibilizar os honorários de sucumbência para ele, logo os honorários são do advogado. Isso está disposto lá no artigo 23 do Estatuto da OAB. Próxima dica, nossa quinta dica da aula. Sociedade de advogados. Essa questão tem muita incidência com exemplos práticos. Então, o que é a aquisição da personalidade jurídica de uma sociedade de advogados? Quando ela é adquirida? A sociedade de advogados somente adquire personalidade jurídica com o arquivamento dos seus atos constitutivos na OAB. Então, quando eu vou abrir um escritório, no caso, na minha época, eu abri o escritório, eu e mais um sócio, nós fomos até a OAB, protocolizamos aí os atos constitutivos lá na OAB e pronto. E eles fazem todo o procedimento até dar a chancela aí que está tudo ok para eu dar entrada na Receita Federal posteriormente, mas isso aí é para questões de CNPJ, que você tem que ter o cadastro na Receita. Mas para a sociedade aí ter a personalidade jurídica, você tem que arquivar os atos constitutivos na OAB. Diferente de uma empresa, você não precisa ir até a junta comercial ou um cartório de registro civil. Então é somente na OAB. O advogado vai lá,
Pode ser uma sociedade unipessoal, né, que agora tem essa modalidade. Ou ele vai lá juntamente com o seu sócio, não precisa, né? Leva o contrato social da sociedade, que são os atos constitutivos, até a OAB e arquiva lá, paga a taxa que tem que pagar de praxe e pronto. A partir daí, o escritório tem personalidade jurídica, ok? Próxima e última dica, caem muitas questões a esse respeito, que é em relação ao estagiário do direito. Então, eu queria abordar 3 pontos aqui com vocês. Primeiro ponto seria que os atos que podem ser praticados por estagiários conjuntamente com o advogado. Nesse caso, o estagiário pode praticar desde que assistido por advogado, ou seja, o advogado tem que assinar conjuntamente, né, todos os atos privativos da advocacia. Então, ele pode tanto assinar uma peça com o advogado, como também prestar consultoria, assessoria, desde que o advogado esteja presente assinando todos esses atos, ok? Próximo ponto, os atos que podem ser praticados isoladamente por estagiários. Então, ele vai estar assistido pelo advogado, né? Que o advogado tem que passar um subestabelecimento para ele, mas olha o que ele pode fazer aí isoladamente. Ele pode estar lá sozinho, sem a presença do advogado por perto. Ele pode retirar e devolver os autos em cartórios, assinando a respectiva carga. Então, eu vou lá no cartório. Não tem mais, não é muito frequente, né? Não tem mais, ainda tem, né? Aqui em São Paulo o volume é alto de processos físicos. Mas com o advento aí do processo eletrônico, a quantidade de processos físicos vem diminuindo e muito. Então é difícil ainda o estagiário ir até o fórum fazer carga. Mas isso é um ato que ele pode praticar isoladamente. Ele pode ir até lá, a secretaria da vara, retirar e devolver os autos e assinar o papel que fez a carga aí. Seja carga rápida, né, que é aquela para você tirar xerox no fórum e devolver dentro de 1 hora, seja para levar o processo para o escritório. O segundo ato que ele pode praticar sozinho seria obter certidões, tanto em cartório como também no próprio fórum, né? Uma certidão negativa ou uma certidão positiva. E o terceiro ato, assinar petições de juntada de documentos. Então, qualquer petição de juntada, o estagiário pode assinar sozinho e fazer o devido protocolo. Isso desde que ele esteja subestabelecido pelo advogado aí, que é o procurador da parte no processo. Ok? Terceiro e último ponto da nossa aula de hoje é a diferença entre acadêmico de direito e estagiário. O que é isso, hein, doutor? O que é isso, doutora? O estagiário nada mais é que o acadêmico de direito ou o bacharel de direito, que obtém este título junto à OAB. Então, para eu ser considerado aí um estagiário de direito propriamente dito, eu tenho que ter o registro na Ordem dos Advogados do Brasil, mas na categoria de estagiário. Então, estagiário de primeiro ano é estagiário sim, mas perante a lei, perante o Estatuto da OAB, está lá no artigo 9º, ele tem que ter a inscrição perante a Ordem dos Advogados do Brasil, assim ele é considerado estagiário de direito, ok? Espero que tenham gostado da aula. Além disso, eu tenho um presente para vocês. Se você não estiver se preparando ainda para o 23º exame, eu gostaria que você acessasse o meu site, rafaelbastos.com.br, e lá eu preparei uma aula especialmente aí de preparação com foco na primeira fase da OAB. Então, acesse o meu site também, caso você queira se preparar ainda melhor. É um presente que eu tenho para você, é uma aula grátis, 100% online. Só acessar o meu site, rafaelbastos.com.br. Lá você vai se cadastrar e ter acesso a uma aula 100% grátis, que vai impactar aí na sua preparação e na sua aprovação na primeira fase da OAB. Bom, espero que tenham gostado da aula. Se inscrevam no canal, sempre vai ter vídeo novo aqui toda semana. E comentem que eu vou interagir com vocês, eu vou tirar dúvidas de cada um de vocês. Ok? Até o próximo vídeo, doutores, e um abraço. Até lá!